Então, oficialmente, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química, e hoje, na aula de Química Orgânica, vai começar um novo ciclo. Então, vocês já acompanharam todos esses ciclos, em que o primeiro ciclo é a hibridação do carbono, classificação da cadeia, aí vem um segundo ciclo, que foi nomenclatura, funções orgânicas, álcool, enol, fenol, ácido. Aí o terceiro ciclo foi o ciclo da isomeria, que demorou um pouquinho, que tinha a isomeria plana, a isomeria geométrica e a óptica, que foi exatamente a aula da semana passada. E agora começa um ciclo que vai se estender por 3 semanas, que é a parte das reações orgânicas. Só que de cara, é uma coisa muito óbvia. Então, você vai trabalhar muito com a lógica nesse sistema. Você vai ter 3 tipos de reações: a reação de substituição, de adição e eliminação. E o nome da reação já diz o que vai acontecer. Então, é uma coisa bem óbvia. Então, numa reação de substituição, alguma coisa vai ser substituída. Numa reação de adição, alguma coisa vai ser adicionada. E numa reação de eliminação, alguma coisa vai ser eliminada, mas sempre voltada para a parte do composto orgânico. Então, o que acontece? Então, lá na página 550, nossa última aula, eu vou lá para a tela, vai ficar melhor para vocês trabalharem e para vocês visualizarem também. Então, aqui, página 550, apostila 1, semi-extensivo, reações orgânicas. Então, a aula de hoje, a primeira aula que vai me interessar, diz respeito à reação de substituição. Mas antes disso, eu vou pedir para vocês anotarem as 2 próximas telas aí no seu material. Eu preciso dessas 2 informações que não estão presentes nessa aula, só estão presentes na próxima apostila, só que eu preciso para vocês entenderem o que é uma reação de substituição. Então, anotem isso daqui, só virar para cá. Então, anotem, deixa eu apagar essa luz também, senão vai ficar um brilho na tela. Pronto. Então, volta um pouquinho aqui. Cadê você? Aqui. Então, a primeira parte, mecanismo da reação. Então, eu vou repetir. Então, isso aqui não tem no material de vocês. Esse processo só está na próxima apostila, e como vocês ainda têm a apostila aí, mas não vai pegar a apostila só para fazer essa anotação. E eu preciso dessa informação aqui. Então, mecanismo da reação. Toda reação, ela vai seguir 2 procedimentos, por 2 tipos de quebra, ou muitas vezes aparece aquela palavrinha cisão. Então, bonita, incisão, quebra homolítica e heterolítica. São os 2 processos que você tem. Professor, um pouco... Está cortando? Agora está cortando aqui, né? Aí, melhorou? Só verifica isso mesmo? Beleza, então tá bom. Então, o que acontece? Então, em cima disso, aí você vai ter a cisão homolítica. O que é a cisão homolítica? A cisão homolítica, o nome já diz, é homo, ou seja, a quebra é igual. O que é uma quebra igual? Então, você vai ter a seguinte ligação. Só para vocês lembrarem, deixa eu só colocar aqui uma cor aqui. Vamos pegar aqui a caneta, vamos colocar uma corzinha aqui, vamos pegar aqui. Então, veja bem. Só pegar aqui, pegar vermelha. Então, aqui ó, você vai lembrar que entre os elementos A e A existe uma ligação covalente, só que essa ligação ela pode ser quebrada. E dependendo da força, a energia que se aplica, essa ligação é quebrada e cada átomo vai ficar com seu elétron. Então, o A fica com seu elétron, o outro A fica com seu elétron e você não tem mais carga presente nesse sistema. Quando você quebra a ligação covalente e cada elétron fica com seu átomo de origem, você tem o chamado radical ou os radicais livres. Então, até tem expressão aqui embaixo, ó, quando você quebra uma ligação covalente e cada átomo fica com seu elétron, eu tenho a formação dos elétrons livres. Vou dar um exemplo. Lá embaixo, ó, você tem aqui embaixo, deixa eu virar um pouquinho para cá, vem para cá, pronto, ele ficou aqui, agora ficou. Então, em cima disso, você tem o metano. O que é o metano? O metano é um CH4. Eu tenho um CH3 mais o hidrogênio. Então, aquela ligação, deixa eu colocar ela em destaque ali, ó, aquela ligação covalente vai ser rompida. Só que cada elétron vai ficar com seu elemento de origem. Então, um elétron fica com carbono, outro elétron fica com hidrogênio, tem a formação dos radicais livres. Quer ver como é fácil lembrar a química orgânica? Como é que é o nome desse radical CH3? O nome desse radical é chamado radical metil. O hidrogênio não tem nome porque não faz parte da química orgânica. Então, essa é a primeira quebra, a chamada quebra homolítica.
o que é uma quebra homolítica? Cada átomo fica com seu elétron, mas nem sempre isso vai acontecer. Segunda cisão ou segunda quebra. Aí você vai ter a formação da chamada quebra ou cisão heterolítica. Hetero, diferente. Então, o que você... Lá eu vou destacar, ó. Você tem o parzinho de elétrons, está lá na pontinha, está destacado ali, tá? Aquele par de elétrons, luz, pela energia térmica, alguma outra fonte externa, aquele par ficou apenas no B. Então, o A tinha um elétron, mas ele perdeu. Quando ele perde, fica com uma carga positiva. O B recebe esse par de elétrons, fica com carga negativa. Se você estivesse lá na química A, você estaria falando em cátion e ânion. Cátion e ânion. Só que na química orgânica, esse que tem carga positiva, ele vai ser chamado de eletrófilo, e esse que tem carga negativa vai ser chamado de nucleófilo. Professor, eu preciso saber esses dois nomes, precisa saber esses dois nomes. São nomes feios, mas você vai se acostumar, porque esses dois termos aí, eles vão aparecer nessa aula e nas próximas 3 aulas da apostila 2, o eletrófilo e o nucleófilo. Mas vamos compreender um pouco a palavra. Filo, você já deve ter estudado, estuda filosofia. Se você analisar a junção dessa palavra filosofia, a sofia significa sabedoria, e o filo que tem atração, que tem amizade, que tem tendência a. Portanto, filosofia é amigo da sabedoria, afinidade por sabedoria. Um eletrófilo é aquele que tem afinidade por elétrons. Elétron tem carga negativa. Quem pode atrair alguém com carga negativa? Alguém que tem carga positiva. Portanto, aquele íon de carga positiva na química orgânica vai ser chamado de eletrófilo. E aquele que tem carga negativa vai ser chamado de nucleófilo. Nucleófilo, atração pelo núcleo. Como o núcleo é positivo, porque lá tem o próton, se o núcleo é positivo, quem pode atrair alguém que tem carga positiva? Alguém que tem carga negativa. Portanto, nucleófilo é aquele que tem atração por carga positiva. E o eletrófilo é aquele que tem atração pela carga negativa. É isso que vai funcionar. Eu dou um macetinho prático. Presta bem atenção. O eletrófilo tem uma pequena mensagem subliminar. Se você analisar a palavrinha, presta bem atenção. Eu tenho um eletrófilo. Ou seja, se você bem analisar a palavra, o eletrófilo, mensagem subliminar na própria palavra, tem qual carga? Positiva. Se o eletrófilo é aquele que tem carga positiva, aquele que tem carga negativa é o nucleófilo. Pronto, resolvido o seu problema. Professor, mas isso é válido? Sim, então, olha só. Essas palavrinhas, eletrófilo e nucleófilo, vai aparecer várias e várias vezes no decorrer da nossa aula de hoje e nas próximas 2 ou 3 aulas da apostila 2. Não olhei bem qual é a programação. Mas, de qualquer maneira, fiquem atentos. Quando acontecer uma reação orgânica, essa reação orgânica pode ser homolítica, com a formação de radicais livres, ou heterolítica, com a formação do eletrófilo, que é um cátion, que é alguém de carga positiva, e o nucleófilo de carga negativa. Professor, isso é importante? Importantíssimo. Primeiro passo. Um dos maiores vestibulares que você vai fazer nível nacional, que vai cair essa matéria, é o Enem. Ah, professor, mas não sabe se vai ter o Enem. O Enem vai ter. Vai. O Enem vai ter, só não sabemos quando. Ah, mas já está marcado, inclusive, as inscrições já estão correndo. Então, para quem vai lá, faz sua inscrição. Aí você vai fazer a prova normal ou digital, também isso não importa, mas ela vai acontecer, cedo ou tarde. Então, vão se preparando para isso. Ah, mas não vai acontecer. Vai. O Enem vai acontecer. Só não sei se vai acontecer em outubro ou novembro. Pode ser que eles posterguem para dezembro, ou até mesmo em janeiro do ano que vem. Mas, de qualquer maneira, vai acontecer. Então, prestem bem atenção. O eletrófilo é aquele que tem carga positiva. Olha a mensagem subliminar do eletrófilo virando positivo. Tem uma outra informação que eu preciso que vocês prestem atenção aqui, ó. Esse eletrófilo, ele tem deficiência em elétrons, e o nucleófilo é aquele que tem excesso de elétrons. Se ele é um ânion, o ânion ganhou, portanto, ele está com excesso de elétrons, o cátion perdeu, está com deficiência em elétrons. Coloquei porque tem uma prova do Enem que falou. Numa reação orgânica de substituição, o eletrófilo é aquela estrutura que tem falta de elétrons. Verdadeiro.
e o nucleófilo aquele que tem excesso de elétrons. É isso que vai acontecer. Então, essas duas primeiras telas, elas não estão presentes no seu material, pedi para você anotar, mas principalmente essas duas aqui, ó. Eletrófilo é aquele de carga positiva e nucleófilo aquele de carga negativa. Vamos continuar. E aí, começamos para valer a nossa aula. Então, lá na página 550, vamos começar as chamadas reações de substituição. Primeiro, olha só que óbvio, lógica pura. Numa reação de substituição, alguma coisa tem que ser substituída, alguma coisa tem que ser trocada. Só que quem vai fazer essas reações de substituição? Na aula de hoje, até depois vocês vão ver ali, tem uma série gigantesca de outras reações, elas não me interessam agora. Aquelas reações, elas são mais voltadas para quem vai fazer segunda fase em química e para quem vai fazer segunda fase depois, lá para o final do ano, nós vamos ter aulas específicas para isso. Para a aula de hoje, o que eu quero que vocês gravem? Numa reação de substituição, alguma coisa tem que ser substituída. Mas quem pode fazer essas reações? Os alcanos e os compostos aromáticos. Olha bem, primeira informação que eu gostaria que vocês anotassem. Numa reação de substituição, alguma coisa tem que ser substituída. Essa é a pergunta. A deficiência de elétrons. Se você, vou só voltar um pouquinho aqui, ó. Então ele fala aqui, ó. Aqui, ó. O eletrófilo tem deficiência em elétrons e o nucleófilo excesso de elétrons. Ou seja, ele está perdendo ou ganhando elétrons. É um cátion e um ânion. Só que na química orgânica, o cátion vai ser chamado eletrófilo e o ânion vai ser chamado de nucleófilo. Então, só isso para vocês anotarem. Então, e aí o que acontece? Então, voltamos lá. Numa reação de substituição, alguma coisa tem que ser substituída. Só que quem vai fazer essas reações de substituição? Alcanos e compostos aromáticos. Tanto alcanos como compostos aromáticos, eles são hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos, só tem hidrogênio e carbono. E aí vem a frase-chave para resolver a maioria dos exercícios da aula de hoje. Então, vamos lá. Numa reação de substituição, alguma coisa vai ser substituída. Quem pode fazer essas reações? Alcanos e aromáticos. Só que alcanos e aromáticos são hidrocarbonetos. E o que eu vou trocar de um hidrocarboneto? Um carbono ou um hidrogênio? Pensa um pouquinho. Então, se eu vou trocar, se numa reação de substituição eu vou trocar alguma coisa, e se eu só tenho carbono e hidrogênio, o que eu troco num composto orgânico? O carbono ou o hidrogênio? Sempre o hidrogênio. Professor, mas não dá para trocar o carbono, se você tirar o carbono, não é mais composto orgânico, aí já não é mais reação orgânica. Então, refazendo para você colocar essa informação na sua mente. Numa reação de substituição, alguma coisa vai ser substituída. Ponto. Primeira frase. Quem pode fazer essas reações? Alcanos e aromáticos fazem reações de substituição. Se quiser, anota, eu espero. Numa reação de substituição, alguma coisa vai ser substituída. Primeira frase. Segundo, alcanos e aromáticos fazem essas reações de substituição. E quem vai ser substituído? Quem vai ser trocado? O hidrogênio. Então, a frase 3. O hidrogênio vai ser trocado. Ponto. Resolve 80, até mais, porcentagem das questões que você vai enfrentar daqui para frente. Então, numa reação de substituição, é o hidrogênio que vai ser substituído. Professor, mas substituído por quem? Por algum outro elemento. Eu tenho um esquema geral aqui, ó, só colocar para vocês entenderem melhor. Então, reparem que ali embaixo, pode só... Estou apertando que não devia. Deixa eu só começar de volta aqui, ó. Só um momentinho, apertando não devia. Mas, de qualquer maneira, aqui dá para ver já está voltando já. Deixa eu só colocar aqui. Vamos lá. Veio. Então, o que acontece? Aqui, ó, você vai ter o seguinte processo, agora fica até mais claro. Eu tenho o hidrogênio, repare que aquele hidrogênio, só acompanhando aqui, quer ver? Você vai ter o seguinte processo, só colocar uma canetinha aqui, pegar um marca-texto, vou colocar uma cor aqui, vamos pegar um vermelho, pronto. Então, repare que aquele hidrogênio, ele vai pegar aquele átomo de X e vai formar um HX. Se é uma reação de troca, o hidrogênio, ele precisa sair. Mas ele não sai assim porque ele quer. Alguém está chamando ele. E na hora que aquele hidrogênio se combina com X, ele vai formar uma substância HX. E esse R, repare que eu tenho um R sobrando aqui, ó.
esse R, ele entra no lugar do hidrogênio. Isso é uma reação de troca, isso é uma reação de substituição. É fácil. Toda reação de substituição em alcanos e aromáticos é o hidrogênio que vai ser trocado, mas trocado por alguém. Alguém que vai estar preso lá. Já vou mostrar quais são as reações que você vai fazer. Mas o processo de uma reação de substituição sempre vai funcionar pela retirada do hidrogênio e no lugar do hidrogênio alguém vai tomar o seu lugar. Isso é chamada reação de substituição. Vamos pegar a primeira. A primeira reação de substituição que vocês vão estudar é a chamada de halogenação. Halogenação até lembra o grupo da tabela periódica que vai ser envolvido, que são os halogênios. Quais são os principais halogênios? O flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Porém, vocês vão ver na maioria, gigantesca maioria das questões, que o flúor e o iodo não aparecem, por um simples motivo. Reações envolvendo flúor são muito violentas, chegam a ser explosivas, e reações com iodo são muito, muito lentas. Então, o que você encontra? Cloro e bromo. Então, não se preocupe se aparecer F2, Cl2, o mecanismo é igual. Então, o que você tem? Lá embaixo no desenho, tenho carbono e eu tenho 4 hidrogênios ao redor. Então, eu tenho carbono com 4 hidrogênios e eu tenho um Cl e um Cl. Volta para a teoria. Numa reação de substituição, alguém vai ser substituído. Quem vai ser substituído? O hidrogênio. Só que substituído por quem? Então, vou colocar aqui de uma cor um pouquinho mais intensa. Ó. Aquele hidrogênio pega o cloro, e quando esse hidrogênio pega o cloro, ele forma o HCl, está aqui na ponta. Tá, professor, e aquele cloro que sobrou? Aquele cloro que sobrou, simplesmente, ele entra no lugar daquele hidrogênio. E ele vai entrar aqui, ó. Então, olha, dá uma olhadinha aqui, ó. Tinha um hidrogênio, sai o hidrogênio, entra um cloro no lugar. Tinha um cloro, entra um hidrogênio no lugar. É uma reação de dupla troca. Sai o elemento de uma substância, sai o elemento da outra, o que sobra você junta e forma o teu composto final. Isso é o que você vai encontrar. Agora, para facilitar mais ainda a nossa vida, eu vou trazer uma reação mais limpa para você enxergar. Então, lá na ponta esquerda, eu tenho uma molécula que é a molécula do metano. Eu tenho carbono, mas eu tenho 4 hidrogênios ao redor. Primeira pergunta, e uma pergunta muito, muito importante. Eu tenho 4 hidrogênios, eu preciso tirar um deles. Qual desses 4 hidrogênios eu vou escolher? Qualquer um. Como os 4 hidrogênios estão presos no mesmo carbono, só tem um carbono ali, todos esses 4 hidrogênios são iguais. Todos eles são iguais. Qual dos hidrogênios eu escolho? Você que vai fazer a definição. Então, vou pegar esse da ponta aqui, ó. Esse hidrogênio vai pegar esse cloro e vai formar o que quando o hidrogênio pega o cloro? Vai formar o HCl. Então, vou colocar de forma bem grande aqui para vocês compreenderem. Já formei a primeira substância, mas essa substância ela não é orgânica. A substância orgânica vem agora. Agora, só presta atenção. Esse carbono está com 3 hidrogênios. Eu não vou deixar esses 3 hidrogênios soltos por aí. Eu vou colocá-los na forma de CH3. Então, tem um CH3 ali. E aí, o que acontece? Aquele cloro que está sobrando ali, ó, ele vai entrar no lugar daquele hidrogênio e vai formar esse composto aqui, ó. Ou seja, eu tinha um hidrogênio, o hidrogênio saiu atraído por esse cloro para formar o HCl, esse cloro entra no lugar daquele hidrogênio para formar esse composto que é o CH3Cl. Se você lembrar da nomenclatura, clorometano ou cloreto de metila. Ponto, resolvida a nossa reação. Tá, professor, e Bhaskara entra onde? Não entra. Bhaskara não entra, matemática não tem exceção. É simplesmente uma troca. Professor, vai complicar? Não. Mas vai ter alguns casos especiais. Quer ver o segundo exemplo? Vou pegar o seguinte. Eu vou pegar uma cadeia um pouquinho maior agora. A cadeia tem 2 carbonos. E em volta desses 2 carbonos eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios. A pergunta é, eu vou ter que fazer uma substituição, vou ter que tirar um desses hidrogênios e vou colocar no lugar um cloro. Mas a pergunta-chave é, eu tenho 6 hidrogênios. Eu posso pegar qualquer um desses 6 hidrogênios? Professor, como é que eu vou saber isso? Eu vou colocar cores, presta bem atenção. Vamos imaginar esse carbono aqui, ó. Esse carbono que estou fazendo o círculo vermelho, ele é classificado como primário, secundário, terciário, quaternário. Lembrando que esse carbono só está preso a um outro carbono. Como é que eu chamo esse carbono que está preso a outro? Primário. Se ele tivesse preso a 2, ele seria um carbono
secundário, se tivesse preso a 3, terciário, se tivesse preso a 4, seria quaternário. Agora, analise o outro carbono, vou colocar outra cor, vou pegar um carbono azul aqui, ó. Esse outro carbono que eu estou colocando na cor azul, ele é classificado de que maneira? Ele também só está preso a 1, ele também é um carbono primário. Portanto, eu tenho 2 carbonos primários e esses 2 carbonos primários são iguais. Se esses 2 carbonos primários são iguais, significa que os 6 hidrogênios que eu tenho ao redor, todos eles são iguais. Então, eu posso escolher qualquer um deles. Professor, eu quero pegar esse daqui, o de baixo, não importa. Qualquer um dos 6 hidrogênios você poderia escolher. Então, o que vai acontecer na reação de troca de cor? Vou pegar esse da ponta, que é mais fácil. Esse hidrogênio pega o átomo de cloro para formar o quê? Vai formar o HCl+. Agora, o que acontece? Esse carbono tem os 3 hidrogênios que não foram mexidos, então eu vou ter um CH3. Esse carbono que eu fiz o círculo azul, ele tem 2 hidrogênios que não foram mexidos, vai virar um CH2. E ainda por cima eu tenho aquele cloro. Aquele cloro, ele vai entrar no lugar daquele hidrogênio para formar esse composto final. Então, o que você tem nessa reação? Professor, eu tenho 2 carbonos. Tem. Só que o que me interessa não é o carbono, o que me interessa são os hidrogênios, são eles que vão ser trocados. Então, eu vou trocar esse hidrogênio por um cloro, mas como é que eu vou fazer essa troca? Qualquer um desses 6 hidrogênios, os 6 hidrogênios são iguais. Então, eu posso escolher qualquer um. O hidrogênio se prende com o cloro e esse cloro entra no lugar desse hidrogênio para formar um CH3, CH2Cl. Cloroetano ou cloreto de etila. Se quiser colocar o nome lá embaixo, cloroetano ou cloreto de etila. Professor, não vai complicar? Na realidade, não vai complicar, mas nós vamos ter uma matéria um pouquinho maior. E se eu pegasse uma cadeia um pouquinho maior? Aí é que vem a parte essencial. Então, eu vou parar um pouquinho. De todas as matérias da química, eu falo que essa aula de hoje, reação orgânica de substituição, eu falo que é a mais problemática de todas as aulas que você vai ter da química orgânica. Então, ela tem alguns cuidados especiais. E olha só, que não é por matéria. A matéria até agora. Numa reação de substituição, alguma coisa vai ser substituída. O que eu vou substituir? O hidrogênio. Por quem? Por alguma outra coisa. A primeira reação que você viu é a halogenação, mas tem mais coisa que vai vir pela frente. Só que agora tem o grande problema da aula de hoje. Se você superar isso aqui, superar o vírus, nada te segura. Então, eu tenho uma cadeia e essa cadeia tem 1, 2, 3 carbonos. A grande pergunta, a grande questão dessa matéria. Todos esses 3 carbonos são iguais? Aí vem a classificação. Vamos colocar cores mais uma vez. Eu vou deixar no verde mesmo aqui. Esse carbono verde da ponta esquerda, como é que você classificaria esse carbono verde? Esse carbono verde está preso a um carbono, portanto, ele é um carbono primário. Trocar de cor. Vou pegar esse carbono vermelho aqui no centro. Esse carbono vermelho, ele tem a mesma classificação do carbono da ponta esquerda? Não. Esse carbono, ele está preso a 2 outros carbonos, portanto, ele é um carbono secundário. Agora, o outro carbono ali na ponta, aquele outro carbono que também eu vou colocar numa tonalidade verde, ele está preso a um carbono, ele é um carbono primário. O grande que das nossas questões que você vai enfrentar em prova. Eu tenho uma cadeia um pouquinho maior do que as 2 anteriores, só que essa cadeia tem 2 carbonos diferentes. Professor, como assim 2 carbonos diferentes? Eu tenho esses carbonos que eu coloquei nessa coloração em verde, que são carbonos primários, e esse carbono central é um carbono vermelho. Qual destes hidrogênios eu vou retirar primeiro? Existe uma prioridade agora para a saída. Então, o que acontece? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios que são iguais para os carbonos primários, e eu tenho 2 hidrogênios iguais que são do carbono secundário. A pergunta que eu faço é, qual desses carbonos vai liberar o hidrogênio de maneira mais rápida? Então, só para você compreender. Nessa reação, existem 2 possibilidades de compostos. Na realidade, vai formar os 2. O que vai diferenciar é a quantidade do que vai ser formado. Vai formar mais do que um do que o outro. Então, olha só. Eu vou retirar esse hidrogênio, poderia ser o de baixo, mas eu tenho que escolher um deles. O do NT eu vou escolher o de cima. Então, eu vou tirar aquele hidrogênio para ficar esse radical aqui embaixo. E aqui no carbono primário, eu poderia escolher qualquer um desses 3 ou qualquer um dos 3 lá da ponta. Esses 6 hidrogênios são iguais.
Eu escolhi esse aqui de cima. Então, repare que eu vou tirar esse daqui e esse daqui. Eu tenho dois compostos que podem ser formados. A pergunta que eu faço agora é: qual destes hidrogênios é retirado, removido, é substituído de maneira mais rápida e mais eficaz? Ah, é o primário ou o secundário. Para isso, eu preciso de uma teoria. Então, a segunda parte da teoria que você tem, vem aqui, ó. Eu escrevi um pouquinho aqui, ó. A substituição do átomo de hidrogênio, dependendo do tamanho da cadeia, pode ocorrer em carbonos diferentes, usando assim uma mistura de produtos orgânicos. Que naquela cadeia, que não era nada gigante, tinha 3 carbonos apenas. O problema de conexão voltou. Então, eu tinha primário e tinha carbono secundário. Primário e secundário. Então, uma diferença de uma mistura de compostos. Quando isso acontecer, a ordem de substituição deverá ocorrer preferencialmente na seguinte ordem. Então, como é que você vai saber? Está tudo certo? Tá. Então, como é que você vai saber qual dos hidrogênios vai ser removido de maneira mais rápida? A ordem sempre vai ser essa. Só um pouquinho. Tá. Eu vou voltar de qualquer maneira. Então, para você remover o hidrogênio com maior rapidez, você vai escolher sempre do carbono terciário. Professor, e se não tiver carbono terciário? Aí a segunda prioridade entra o carbono secundário e o último, aquele que é mais difícil de remover o hidrogênio, é o carbono primário. Então, quando você tiver uma mistura de carbonos numa mesma cadeia, para você saber qual dos hidrogênios é removido, é mais fácil de você retirar, segue essa ordem. Se você tiver uma caneta marca-texto, vá lá na sua apostila, destaque bem essa relação, é uma das informações mais importantes para a aula de hoje. Então, ou seja, ela tem uma pequena dificuldade, que é uma dificuldade teórica, mas vocês resolvem. Então, o terciário é mais fácil de remover o hidrogênio do que o secundário, e o secundário mais fácil do que o primário. Só para você ter uma ideia, não precisa se preocupar com isso. O carbono terciário, ele é 5 vezes mais reativo. Então, é mais fácil remover um hidrogênio de um carbono terciário 5 vezes comparado que um carbono primário. E o carbono secundário, ele é 4 vezes mais reativo do que um carbono primário. Eu vou fazer uma analogia, é uma analogia meio grosseira, mas dá para ter uma ideia. Imagine que você tem que emprestar 2 ou 5 reais. Provavelmente no seu rol de amigos, todo mundo tem um amigo que é o piduncho. Sabe o que é o piduncho? Aquele que ele pega a sua lata de bebida e não te devolve, ele te empresta 2 reais, ele nem fala, nem lembra mais que te emprestou os 2 reais. É aquele que, para retirar alguma coisa, é muito difícil, mas é muito difícil mesmo. É quase um milagre para acontecer de você retirar alguma coisa dele. Esse, seu amigo, é o carbono primário. É o carbono mais difícil de arrancar alguma coisa. Por quê? Porque ele é o mais eletronegativo, ele está traindo os hidrogênios com maior intensidade do que os outros carbonos. Então, quando você tiver uma mistura de carbonos, o carbono primário é aquele seu amigo peduncho, é difícil tirar alguma coisa dele, é difícil substituir alguma coisa dele. Portanto, o carbono primário é a última opção que você vai ter. Ele vai sair, o hidrogênio vai sair, cedo ou tarde ele vai sair, mas é mais difícil para fazer a remoção. Então, olhem bem, a frase mais difícil da aula de hoje, quando você tiver uma mistura de carbonos numa cadeia, preferencialmente o hidrogênio do carbono terciário, ele é removido de maneira mais rápida. Se não tiver terciário, vai o secundário. E o último, aquele que é mais difícil de você arrancar um hidrogênio, é o carbono primário. Então, chegamos no ponto máximo da aula em termos de dificuldade. Quando você pega uma cadeia, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Quando você pegar uma cadeia, só voltar aqui, ó, e essa cadeia, ela tem 2 carbonos diferentes. Você tem estes carbonos verdes das pontas, que são primários, e tem esse carbono vermelho no centro, que é um carbono secundário. Agora você já pode responder. Se eu fosse remover esse hidrogênio aqui, ó, deixa eu colocar uma outra coisinha aqui em cima, eu vou pegar um azul. Eu tenho esse... Cadê você? Deixa eu colocar a caneta aqui. Eu tenho esse hidrogênio azul aqui. Vai. Para cá, para cá. Então, eu tenho aqui, de qualquer maneira, não está aparecendo a minha caneta. O hidrogênio e esse hidrogênio. Qual desses 2 hidrogênios vai ser removido de maneira mais rápida? Qual desses 2 sai de maneira mais rápida para formar o produto principal? Aquele hidrogênio do carbono secundário ou aquele hidrogênio do carbono primário? Vocês acabaram de ver a reatividade. Como é que funciona essa reatividade? A reatividade funciona, primeiramente, o terciário, secundário e primário. Então, o que você vai ter?
Em cima disso, você vai ter os seguintes compostos. Veja bem, agora vou ter a reação. Eu tenho meu composto, vou colocar aquelas cores lá de novo. Eu vou colocar aqui, texto, vou colocar a corzinha verde, cadê você? O verdinho está aqui, ó. Eu tenho esse carbono primário e esse carbono primário. São os dois carbonos primários que eu tenho. E esse carbono central era um carbono vermelho, né? Isso. Temos o carbono vermelho. A pergunta que eu faço agora é: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 hidrogênios primários e tenho 2 hidrogênios secundários. Qual destes hidrogênios é o mais fácil de arrancar, mais fácil de fazer a substituição entre um primário e um secundário? O secundário. Portanto, o primeiro produto que você vai ter é esse daqui, ó. Esse hidrogênio pega o bromo e esse bromo entra no lugar. Então, o produto formado em maior quantidade, em maior porcentagem, é aquele que é obtido pelo hidrogênio que é mais fácil de arrancar. Só que também vai formar, só que bem em menor quantidade, a retirada de qualquer um desses 6 hidrogênios da cadeia. Então, a parte mais difícil da matéria. Então, na hora que você pegar um alcano, se esse alcano tiver um número diferente de carbonos, primário, secundário, terciário, você vai ter tantos produtos, qual é o número de carbonos diferentes que você tem. Só que para você remover de forma mais fácil ou mais difícil, você vai usar esse critério. É mais fácil remover do carbono terciário, secundário e primário. Ou então lembre que o carbono mais difícil, aquele mais pão duro, aquele que dificilmente vai ser substituído, é do carbono primário. Então, se você lembrar essa frase, resolve grande parte dos seus problemas. A parte difícil já foi. É mais trabalho braçal mesmo, trabalho intelectual é pouco. Agora, o que acontece? Existem também as chamadas reações em cadeias aromáticas. Se você superou alcanos, cadeia aromática é muito mais simples, quer ver? Numa cadeia aromática, primeiro, o que é uma cadeia aromática? É uma cadeia hexagonal, são 6 carbonos, e cada um desses carbonos tem um hidrogênio. Todos esses 6 hidrogênios são exatamente iguais, então não importa qual destes hidrogênios eu vou trocar. Só que agora eu vou colocar uma outra informação que não tem no material, aliás, é muito difícil encontrar em qualquer material didático. Eu vou trabalhar com uma lógica. Olhem bem, eu tenho um A, não sei se dá para ver aí, esse A tem uma carga positiva e esse B tem uma carga negativa. Isso aqui é um eletrófilo, isso aqui é um nucleófilo, já para começar a trabalhar com aquelas palavrinhas. Na hora que você vai fazer uma substituição, deixa eu colocar a cor preta aqui, ó, eu tenho carbono. Nessa ponta tem esse carbono e tem um hidrogênio. Eu vou precisar que você lembre de uma escala de eletronegatividade. Nós já vimos isso numa aula anterior. Quais são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica? Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Já coloco essa linha na hora que tiver um espaço aqui. Então, e como eu tenho carbono e hidrogênio, entre carbono e hidrogênio, quem que é o mais eletronegativo? É o carbono. O carbono, ele é o mais eletronegativo. Se o carbono é mais eletronegativo, o que o hidrogênio vai ser? Mais positivo. Ou seja, olha só como as coisas vão acontecer. Entre carbono e hidrogênio, o carbono é o mais eletronegativo. Se o carbono é negativo, o hidrogênio só pode ser positivo. Volta para o começo da aula. Numa reação de substituição, é o hidrogênio que vai ser substituído. Mas esse hidrogênio, para sair dessa cadeia, ele precisa ser atraído por alguém. E como esse hidrogênio tem uma carga positiva, quem vai atrair esse hidrogênio? Então, esse hidrogênio aqui, ó, ele é atraído pela carga negativa daquele B. Olha só, o hidrogênio de carga positiva é atraída pela carga negativa do B para formar o quê? O HB. Olha como as coisas se encaixam. Quem sobra nesse sistema? Um A com uma carga positiva. Como é que eu chamo esse A de carga positiva? Eletrófilo. E essa carga positiva aqui, ó, essa carga positiva, ela é atraída pela carga negativa do carbono. Uma coisa atrai a outra. Todas as reações orgânicas, elas vão funcionar à base de diferença de polaridade. E já fica gravado aí. Numa reação de substituição, sempre o hidrogênio vai ser removido. E esse hidrogênio que vai ser removido, ele sempre tem a carga positiva e o meu carbono tem a carga negativa. Por quê? Grande parte das reações de cadeias aromáticas é sempre via eletrófilo.
Aquele que tem a carga positiva é que vai entrar no lugar do hidrogênio que saiu. É assim que vocês vão trabalhar. Quer ver como isso vai ficar mais claro? Primeira reação, halogenação. Novamente entramos numa halogenação. Vou trabalhar com cloro, bromo e iodo. O flúor até já descartei porque ele é muito raro de aparecer. O que você tem? Vou trabalhar com esse sistema. Eu tenho carbono e tenho hidrogênio. Está lá o carbono e hidrogênio. Entre carbono e hidrogênio, quem que é o mais eletronegativo? É o carbono. E esse hidrogênio, ele tem carga positiva. Agora, como eu tenho BR-BR, essa ligação aqui vai ser quebrada, e alguém vai ter carga positiva e alguém vai ter negativa. Vou colocar carga negativa aqui no primeiro e vou colocar a carga positiva no segundo. Só para vocês compreenderem. Se eu quisesse o positivo no primeiro e o negativo depois, não faz diferença nenhuma, porque os dois átomos são iguais. Lembre-se daquela tela, segunda tela, que eu pedi para vocês anotarem, que quando eu quebro a ligação, um dos elementos pode ficar com o par de elétrons, ou seja, eu posso ter o eletrófilo e o nucleófilo. Aqui não importa qual seja, porque os dois são iguais. Agora começa a mágica das cargas. Então, o que você tem? O hidrogênio de carga positiva vai pegar esse bromo que tem carga negativa para formar o quê? Aí ele vai formar o HBr. É o primeiro composto que você tem. Por quê? Porque o hidrogênio de carga positiva, e sempre o hidrogênio vai ter carga positiva. Ele vai se ligar com alguém que tem carga negativa para formar um composto, que é um composto que não interessa na química orgânica, o que me interessa é outro. Aí você vai desenhar a cadeia aromática, e esse bromo de carga positiva vai ser atraído por aquele carbono que tem carga negativa, e o bromo entra lá naquele lugar, para formar o bromobenzeno ou brometo de fenila. É assim que vocês vão trabalhar a partir de agora. É fácil, muito fácil, é mais trabalho braçal, você não tem que gastar caneta, lápis, papel, para fazer esses materiais. Essa é a primeira reação. Segunda, nitração. Provavelmente o professor Jamal deve ter falado em ácidos e bases. O ácido, um ácido importante é o ácido nítrico, por isso que é chamado de nitração. Porém, o ácido nítrico, ele não é representado de forma correta na química orgânica, na forma de HNO3. O ácido nítrico, a melhor forma de você representar o ácido nítrico é dessa forma aqui, ó. HONO2. Provavelmente o Jamal falou em hidrogênio ionizável, monoácido, diácido, triácido. O hidrogênio ionizável é aquele que está preso no oxigênio. Então, a melhor forma para você representar o ácido nítrico é dessa forma aqui, ó, HONO2. Quer ver? Olha só que lógica legal. Eu tenho carbono, tá lá meu carbono, tá lá o carbono com hidrogênio. Entre carbono e hidrogênio, quem que é o mais eletronegativo? É o carbono. Então, esse hidrogênio aqui, ó, ele tem uma carga positiva. Tá lá. Agora, eu separei OH e NO2. A hidroxila tem carga negativa. Se a hidroxila tem carga negativa, o NO2 vai ter uma carga positiva. Sempre no jogo das cargas. E aí vem a nossa regra. Se numa reação de substituição é o hidrogênio que vai ser substituído, mas perceba, esse hidrogênio ele tem uma carga positiva. Com quem que ele vai se unir nesse ácido nítrico para formar a carga negativa? Ele vai fazer o seguinte, ó, esse hidrogênio, ele vai pegar essa hidroxila, e quando esse hidrogênio de carga positiva se une com essa hidroxila de carga negativa, vai formar qual composto final? H com OH, vai dar 2 hidrogênios mais um oxigênio, vai formar o quê? Molécula de água. Ou seja, a primeira substância que eu tenho é a molécula de água. E agora, o que sobra? O NO2, que tem uma carga positiva, ele vai ser atraído pela carga negativa lá do carbono para formar qual composto final? Aí você desenha a cadeia aromática, desenha, e lá na ponta coloca o NO2. Pronto. Feito o nosso composto final. Está meio rabiscado aí, porque é difícil escrever na tela acima. De qualquer maneira, está aqui. Numa reação de nitração, você tem a formação desse grupo aqui, ó. Como é que é o nome dessa função orgânica presente do NO2? A função orgânica que você encontra é a chamada função nitro. Logo, eu tenho um nitro composto. Inclusive, essa reação que estou colocando aqui no quadro é uma reação que você pode produzir explosivo. Então, olha só como é fácil trabalhar com a química. Você pega o benzeno, reage com ácido nítrico, você vai produzir o nitrobenzeno, que é um explosivo.
Ai, professor, eu vou fazer em casa. Pode tentar, que não vai adiantar. Por quê? Porque além do explosivo, como a natureza sabe, você tem a molécula de água. Enquanto tiver a molécula de água, não acontece absolutamente nada. Ai, professor, vamos evaporar. Só que na hora que você evapora, você fornece energia, e a energia faz o quê com o explosivo? Ele explode na tua cara. Então, não tente fazer em casa. Tanto que, no mundo, existem apenas 5 pessoas que conseguem a receita para remover a molécula de água. Eu já vou adiantar. Não é por aquecimento. Essa empresa fica lá na Suécia, é a chamada Nobel, inclusive é essa empresa que distribui o prêmio Nobel, tanta grana que ela tem. Então, aqui eu tenho uma reação de substituição envolvendo uma nitração, mas não para por aí. Próxima reação, sulfonação. Sulfonação, os nomes são feios, mas vocês vão ter que se habituar. Essa sulfonação, ela foi classificada entre as 100 melhores reações para o avanço da nossa humanidade. Isso desde o tempo lá de 1000 e alguma coisa para frente. Por que ela é tão importante? A sulfonação vai trabalhar com H2SO4, lá na matéria do Jamal. O que é o H2SO4? O ácido sulfúrico. Só que o ácido fúrico ele não vai ser mais escrito na forma de H2SO4. Eu vou colocar a hidroxila e vou deixar o SO3H. Por que SO3H? Para quem lembra, lá nas funções orgânicas tem uma função que é SO3H, que é a chamada função do ácido sulfônico. Mas olhem bem como as coisas funcionam aqui. Eu vou novamente trabalhar com o nosso mecanismo. Vou pegar a caneta preta aqui, ó. Eu tenho carbono e tenho hidrogênio. Tudo começa ali, ó. Entre carbono e hidrogênio, quem que é o mais eletronegativo? É o carbono. E o hidrogênio, ele tem carga positiva. Opa, aqui o positivo ficou melhor. Agora, no ácido sulfúrico, a hidroxila tem carga negativa e esse enxofre tem carga positiva. O que vai acontecer agora? Agora acontece a substituição. O hidrogênio de carga positiva pega aquela hidroxila de carga negativa para formar o quê? A molécula de água. Já sei que vamos formar a molécula de água. E o que forma em seguida? Desenha novamente sua cadeia aromática e naquele lugar você coloca o SO3H. Esse é o composto formado nessa reação. Então, olha só, fica fácil de você compreender se você jogar com as cargas. Então, o carbono e o hidrogênio, quem que é o mais eletronegativo? O carbono. O hidrogênio sempre vai ter carga positiva. Essa carga positiva vai interagir com alguém que tem carga negativa do outro lado para formar ou um ácido ou H2O. É geralmente assim que vai formar. O que sobra, repare que essa carga positiva aqui do enxofre, ela se prende com a carga negativa do carbono para formar o ácido benzeno sulfônico. E por que essa reação é tão importante hoje para a nossa sociedade moderna? Porque é desse composto aqui que surge a base dos detergentes. A professora nem gosta de lavar louça. Não é só louça que eu estou falando, não é aquele detergente da pia. É o detergente que você encontra no teu shampoo, no seu condicionador, naquele produto para limpeza do fogão, para limpeza do carro, do chassi do caminhão. É esse produto que são chamados surfactantes. Você já pensou se algum dia atrás um químico não tivesse a ideia dessa reação, e hoje, ou se você já tomou banho, se você fosse tomar banho, você não teria shampoo, o que você estaria usando no lugar? Um sabão de gordura, igual aquele da sua avó. Ela matava o porco, matava o gado, pegava aquela gordura, botava no caldeirão, jogava soda cáustica lá dentro. Se não tivesse soda cáustica, era cinza mesmo. Aí cozinhava aquilo, deixava esfriar, cortava, era o teu sabão. Você estava lavando o teu cabelo com sabão de soda. Seria esse o processo. Então, essa reação de sulfonação produz uma matéria-prima para a fabricação dos detergentes. Então, é uma reação importante. Agora, não se assustem com os nomes. Alquilação de Friedel-Crafts. Se você pegar a lógica, agora não vou falar mais nada, vocês já pegaram a lógica desse material. Quando eu falo em alquilação, eu estou falando em alquil. Alquil vem de uma palavra alcano, e alcano é um composto orgânico dos hidrocarbonetos. Então, o que acontece? Eu não vou falar mais nada agora. O título é só para te assustar, é um distrator. Eu vou lá no composto orgânico, eu tenho carbono e tenho hidrogênio. Entre esses dois elementos, quem é o mais eletronegativo é o carbono. Então, esse carbono tem carga negativa e esse hidrogênio ele tem carga positiva. Tá lá. Agora, nesse composto aqui, olha a lógica. Entre cloro, carbono e hidrogênio, quem que é o mais eletronegativo? Eu vou colocar aqui embaixo para vocês anotarem qual que é a ordem. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, vou colocar aqui embaixo, fósforo e hidrogênio.
Então, os elementos mais eletronegativos da tabela, anotem aí, anotem em cima e embaixo da apostila para ficar mais fácil. Os elementos mais eletronegativos da tabela são esses daqui, ó. O flúor, que é mais do que o oxigênio, que é mais que o nitrogênio, que é mais que o cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Então, entre carbono e hidrogênio, o carbono é mais eletronegativo. Agora, entre cloro, carbono e hidrogênio, quem que é o mais eletronegativo? É o cloro. Portanto, esse cloro vai ter uma carga negativa e esse carbono vai ter uma carga positiva. Deixa eu só apagar aqui embaixo que eu vou ter que escrever agora. Minha borrachinha, tá aqui, apaga tudo isso aqui. Aí, em cima disso, eu quero saber o que vai formar agora. Repare que eu não estou falando mais nada. Agora, com vocês, o processo. Então, o que vai acontecer na nossa reação? O hidrogênio de carga positiva, ele vai pegar quem está com carga negativa, que é o cloro, para formar o quê? Aí forma o HCl. Esse é o produto, subproduto da reação. Aí você desenha novamente a sua cadeia aromática e o que você gruda no lugar daquele hidrogênio? O que sobrou? Um CH2 e um CH3. Pronto, está resolvido o teu processo. A alquilação, ela vem de alquil, vem de alcano, e o que acontece? Você tem um aumento da cadeia carbônica. Eu vou parar um pouquinho e vocês vão anotar também essa frase. Se eu pouco me engano, acho que foi no Enem do ano passado, na versão do ano passado, ele falava assim: um dos grandes objetivos da alquilação de Friedel-Crafts é aumentar a cadeia carbônica. Verdadeiro. Então, coloque lá embaixo, assim, ou em algum lugar, de preferência perto dessa matéria. O objetivo, 2 pontos, aumentar a cadeia carbônica. Qual é a grande função de uma alquilação? 2 pontos, aumentar a cadeia carbônica. É assim que você vai trabalhar. Então, essa alquilação é uma das reações mais importantes da indústria química hoje moderna. Então, você pega o benzeno e eu preciso de outros grupamentos do benzeno, tem que grudar. O que você faz? Uma substituição. Com quem? Com qualquer coisa. A alquilação vem de alquil de alcano, e o objetivo é aumentar a cadeia carbônica. A última reação desses processos. Agora não vou falar mais nada. Agora é com vocês. E aí vamos usar uma lógica. Acilação de Friedel-Crafts. Se você pegasse a prova, virasse a folha, chegasse na primeira linha e falasse assim: uma das reações mais importantes da química orgânica é a chamada acilação de Friedel-Crafts. Aquele aluno dentro de você, que é aquele aluno da teoria do apocalipse, já estava em desespero. Meu Deus, olha o nome desse cara, não precisa nem falar o nome Friedel-Crafts, imagina como uma questão deve ser. Lógica, usem a lógica, use o procedimento que você fez até agora. Reparem que, pode só colocar, trocar de cor aqui. Deixa eu pegar a preta aqui. Eu tenho o carbono. O carbono está aqui, ó. O carbono e o hidrogênio. Entre carbono e hidrogênio, quem que é o mais eletronegativo? É o carbono, e o hidrogênio ele tem carga positiva. Tá lá. Agora vem a grande sacada. Carbono, hidrogênio, oxigênio e cloro. Desses elementos, quem que é o mais eletronegativo? Nossa, professor, tem o oxigênio e o cloro, que são elementos altamente eletronegativos. Ah, mas eu vou escolher o oxigênio, só que agora um cuidado. Repare que entre o carbono e o oxigênio, eu tenho uma dupla ligação. E entre o carbono e o cloro, eu tenho apenas uma simples ligação. Entre uma simples e uma dupla, qual dessas duas é mais fácil de quebrar? Aquela que tem menos, lógico. Então, essa ligação é bem mais fácil de quebrar do que o oxigênio. Então, nesse caso, qual é o grupamento que o hidrogênio vai pegar? Esse hidrogênio ele vai pegar aquele cloro para formar o HCl. Mas, desenha a cadeia aromática, e o que você gruda? Aí você vai grudar o C-O e um CH3. E aí eu quero ver quem está realmente em dia com a química orgânica. Que função química aparece nesse grupamento aqui, ó? Que função química aparece nesse C-O preso entre átomos de carbono? A acilação quase vem desse composto. Isso aqui vai formar uma, aí você tem uma cetona. Portanto, a acilação de Friedel-Crafts ele tem um único objetivo: formar cetonas. Ponto final. Então, a alquilação vem de alquil, o objetivo é aumentar a cadeia carbônica. Na acilação, eu tenho a formação de uma cetona. Ponto final. E aí forma a fenilmetilcetona. Esse seria o nosso composto em questão. Então, quando você for fazer a química orgânica, lembre-se da regra das cargas. Como eu falei,
Em teoria, se vocês, depois no final da aula eu vou fazer, em teoria, se você cronometrar, não dá 20 segundos de matéria. Não dá 20 segundos de matéria, mas o que você tem? Trabalho braçal, lápis, caneta, para vocês mexer. Bom, fecha esse processo, e aí tem uma parte final. Dois momentos mais delicados na aula de substituição. O primeiro momento você já superou. Quando eu tenho um alcano, e esse alcano tem mais de um tipo de carbono na estrutura. Como é que eu vou saber qual dos hidrogênios ou qual hidrogênio sai de maneira mais rápida, mais eficaz? Terciário, secundário e primário. Agora, eu vou continuar na cadeia aromática. Agora, se a minha cadeia aromática, vocês viram todos os exemplos anteriores, era só o benzeno, só o C6H6. Agora, se a minha cadeia aromática já tem alguma coisa presa na estrutura, que eu vou chamar de S. O que é esse S? Um substituinte qualquer. A única coisa que não pode ser no S é o hidrogênio. A única coisa que não pode ser o S é o H. Qualquer outra coisa é o S. Então, você vai ter um cloro, você pode ter um bromo, você pode ter uma hidroxila, você pode ter um aldeído, um ácido, uma amina, o que pode ser, menos o H. E quando você tem um grupamento lá em cima, significa que esse grupamento S vai ter o carbono 1. Ele vai ser o carbono 1. Aí se numera 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Qualquer um dos dois. Para quem lembra, eu vou colocar isso no papel já já, que existem as posições orto, meta e para. Quando você estiver na posição 1, 2, tanto faz se é para a direita ou para a esquerda, posição orto, 1, 2, 3. Posição 1, 3 é a posição meta, e 1, 2, 3, 4 é a posição para. Então, para lembrar, posição 1, 2, orto, 1, 3, meta, e 1, 4, para. Professor, eu tenho que saber isso, vai ser obrigatório para a matéria que vai vir agora. Então, quando você tiver uma cadeia aromática, e essa cadeia aromática já tem alguma coisa presa na estrutura, que não seja H, pode ser qualquer outra coisa. 1, 2, orto, 1, 3, meta, e 1, 4 lá embaixo, par. São posições que vocês vão encontrar. Então, para essas suposições, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar ajudar o máximo possível e vou dar uma dica prática que você não encontra em nenhum lugar, até procurar no Google que não encontra. Orientadores orto e para. A boa notícia, você só tem duas opções de resposta, ou o grupamento Y ou S. Eu vou até colocar um S ali em cima, para dizer que é diferente, ó. É um S. É aquele grupamento S que você tinha anteriormente. Professor, mas o que é o S? É um substituinte, mas qual substituinte? Não importa. Menos o hidrogênio. Esse substituinte, ele pode orientar a substituição ou nas posições orto e para, ou na posição meta. Só tem duas possibilidades. Ou vai ser orto e para, ou apenas meta. Se você pegar depois os exercícios da apostila, inclusive os gabaritos, as resoluções dos testes da apostila já está no teu caderno do A+. Essa aula, os slides dessa aula também já estão no seu caderno do A+. Se você quiser estudar amanhã alguma coisa, refazer matéria, está tudo lá. Então, o que acontece? Em cima da orientação orto e para ou meta. Então, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, o meu substituinte, ou Y, qualquer coisa, ele está no carbono 1. 1, 2, 3, 4, ou 1, 2, 3, 4. Você pode numerar no sentido horário ou no sentido anti-horário. Então, os orientadores orto e para são aqueles que vão remover o hidrogênio da posição 2 e o hidrogênio da posição 4. Você vai remover 2 hidrogênios, um de cada vez, um da posição orto e um da posição para. Professor, por que isso? Detalhe, aqui eu apresento alguns grupos que são orientadores orto e para. Então, metil, etilos radicais, o éter, amina, fenol, tudo é orientador orto e para. Mas como é que vai funcionar esses orientadores? Presta bem atenção. Então, olha só, a dica prática. Qual que é a dica prática? Anotem isso. Anotem, vou esperar um pouquinho, mas anotem rápido. Dica prática. Como é que eu vou saber se aquele grupo nossa, fiz uma confusão ali, o grupo S ou o grupo Y, eu fiz uma junção do S com Y. O grupo S ou o grupo Y vai ser o orientador orto e para. A dica prática é infalível. O primeiro átomo do grupo orientador, ou seja, esse carbono 1, ele está preso no primeiro átomo que tiver aqui nesse grupo S. Então, pode ser um O, pode ser um nitrogênio, pode ser qualquer coisa, um enxofre. É o primeiro átomo que me interessa, é o primeiro átomo. Não importa o que tem depois, é o primeiro átomo. Se esse primeiro átomo for eletronegativo, esse grupamento vai ser orto e para. Então, você não precisa se preocupar com mais nada. Simplesmente você vai lá no primeiro átomo que sai do carbono 1. Olha o primeiro. Se aquele primeiro átomo for eletronegativo,
ele é orientador orto-ímpar. Ponto final. Tá, professor, e se for eletropositivo, aí é meta, mas isso vai ser a próxima tela. Então, só para você compreender. Anotaram? Posso continuar? Orientadores orto-ímpar. O primeiro átomo que sai da cadeia aromática, ele é eletronegativo. E se for eletropositivo, é meta. Só tem duas possibilidades. Então, orientadores meta, eles são chamados de desativantes. Até acabei de esquecer. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, ó. Os orientadores orto-ímpar, algumas vezes, eles são chamados de ativantes. O que é um ativante? Ele deixa a reação mais rápida. E quando eu estiver trabalhando com meta, o meta é desativante, ele deixa a reação mais lenta. Então, a reação mais rápida é o orto-ímpar, a mais lenta é a meta. Então, o que você tem? Você tem o grupo Y, vamos trocar esse grupo Y para um grupo S que você viu lá no começo. Então, não importa se é Y ou S, não vai fazer diferença qualquer. Esse grupo S, se você trocar o hidrogênio da posição 3, não importa se é na esquerda ou direita, você vai remover o hidrogênio na posição 1, 3. E essa posição 1, 3 é a posição meta. Professor, como é que eu vou saber isso? Dica prática. Na verdade, não precisava anotar, mas eu peço para vocês anotarem. O primeiro átomo que sai desse grupo S. Lembrando que o S não pode ser só hidrogênio, o resto pode ser qualquer coisa que você possa imaginar. Se esse grupo S for eletropositivo, se o primeiro átomo que sai da cadeia carbônica for positivo, eletropositivo, ele vai ser o orientador meta. Se ele for negativo, orto-ímpar. Ponto. Você resolve hoje uma questão de vestibular em questão de poucos segundos. Eu vou fazer um treino só para encerrar bem rapidinho aqui. Ó. Eu tenho ainda 5 minutos, mas para vocês compreenderem o que um vestibular vai cobrar de vocês. Quer ver? Ele vai cobrar isso daqui. O radical metil. Esse radical metil é um orientador orto-para ou é um orientador meta? Professor, como é que eu vou saber isso? Você vai analisar o primeiro átomo, você vai analisar esse carbono aqui, ó. É esse carbono que você analisa. Entre carbono e hidrogênio, quem que é o mais eletronegativo? O mais eletronegativo é o carbono. Pronto, você já tem a resposta. Se o primeiro átomo que sai da cadeia aromática for eletronegativo, carga negativa, ele vai ser orientador orto-ímpar. Professor, mas por quê? Por causa disso aqui, ó. Se o primeiro átomo for negativo, isso aqui é positivo, negativo, positivo, negativo, positivo e negativo. Então, se tem a ressonância, inclusive ressonância de cargas. Agora, volta para o sistema. Quando você vai fazer a substituição, quem que sai da cadeia é o hidrogênio. E aquele hidrogênio ele tem que ter carga positiva. Quem entra no lugar do hidrogênio é o eletrófilo. Repare numa mensagem subliminar. Que carga que o eletrófilo tem? Positivo. Ou seja, para esse eletrófilo entrar na cadeia carbônica, eu vou colocar os números aqui, fica mais fácil para você localizar. E lembrando que 1, 2 é orto, 1, 3 é meta e 1, 4 é para. Vou fazer a lembrança aqui, ó. Para receber a carga positiva, que carga que o meu carbono tem que ter para receber essa carga positiva? Para receber essa carga positiva, ele só pode ter carga negativa. Olha só. Carbono 2, ou não importa qual seja, o carbono 2 ele tem carga negativa. Portanto, esse eletrófilo ele pode entrar no carbono 2 sem problema nenhum. Agora analisa o carbono 3. Positivo com positivo não pode. Positivo com positivo dá repulsão. Então, na posição 3 não pode. Só que na posição 4 também tem uma carga negativa. Esse eletrófilo também pode entrar na posição 4. Professor, então existem duas posições? Existem duas posições. Quais são as posições possíveis? A orto na posição 2 e 1, 4 na posição para. Logo, esse orientador CH3, colocar ali, ó, esse orientador CH3, ele é chamado orientador orto-ímpar. Para você entender por que o primeiro átomo negativo ele faz orientação orto-ímpar. Professor, dá mais um exemplo? Vou. Dá tempo? Dá. NO2. O que esse grupamento NO2 é? Ele é um orientador orto-para ou orientador meta? Todo o segredo do nosso exercício está no primeiro átomo, nesse nitrogênio aqui, ó. Esse nitrogênio e oxigênio, entre N e O, quem que é o mais eletronegativo? É o oxigênio. Se o oxigênio é o mais eletronegativo, significa que o nitrogênio ele tem carga positiva. Já sabe a resposta, mas vamos entender o porquê. Se esse elemento é positivo, então aqui é negativo, positivo, negativo, positivo, negativo e positivo. O lado à esquerda é só para completar a tabela. O que me interessa são esses carbonos aqui.
E toda reação de substituição, quem vai entrar no lugar do hidrogênio é um eletrófilo. E o carbono, para aceitar esse eletrófilo de carga positiva, só pode ter carga negativa. Então, vejam bem. Vou colocar os números aqui para você facilitar. Ó. 1, 2, 3, 4. O eletrófilo, ele pode entrar no carbono 2? Não, não pode entrar no carbono 2. Só para lembrar ali embaixo, ó, que 1, 2 é orto, 1, 3 é meta e 1, 4 é par. Então, na posição 2, agora não pode, porque a posição 2 é positivo, positivo com positivo dá repulsão. Agora, o positivo, ele pode entrar no carbono 3. Opa, o carbono 3 aceita o eletrófilo. Só que essa posição 1, 3 é chamada posição meta. E lá na posição 4, positivo com positivo, repulsão. Portanto, só existe uma possibilidade para esse eletrófilo entrar, que é no carbono 3. Portanto, o que o grupo NO2 é? Ele é um orientador meta. É isso que eu quero que vocês entendam na aula de hoje. Só, não precisa nem pensar em reação. O grupamento preso na cadeia aromática é orto, para ou meta? Dá tempo de mais um? Dá. Vamos fazer o último exemplo, só para encerrar. Ácido benzoico. Esse grupamento ácido benzoico é um orientador orto, para ou meta? Qual que é o grande segredo? Verificar a carga desse primeiro átomo aqui, ó. Entre carbono e oxigênio, quem que é o mais eletronegativo? É o oxigênio. Então, se o oxigênio é mais eletronegativo, o carbono é positivo. Já sabe a resposta. Se o primeiro átomo for positivo, eu tenho um orientador meta. Mas por que só meta? Aí você coloca se aquele é positivo, negativo, negativo. Já vou adiantar aqui as numerações. O eletrófilo entra e aí eu tenho os números. Lembrando que 1, 2 é orto, 1, 3 é meta e 1, 4 é par. Então, significa que esse eletrófilo não pode entrar no carbono 2. Esse eletrófilo não pode entrar no carbono 4. A única possibilidade que ele tem é o carbono 3. Portanto, o COOH é um orientador meta. E se eu tivesse que ver aqui, ó, um fenômeno bem rapidinho. Já colocar tudo aqui, ó. O primeiro elemento é negativo, então positivo, negativo, positivo e negativo. O eletrófilo pode ser colocado no carbono 2, cargas opostas à atração, não pode entrar no carbono 3, mas pode entrar no carbono 4. Duas possibilidades de entrada, no 2 e no 4. Só que o 2 é orto e o 4 é para, portanto, o que o grupo hidroxila é? Ele é um orientador orto e par. Ponto. Agora encerrei. Mas bem rapidinho antes de vocês irem dormir. Um resuminho rápido, 30 segundos, quer ver? Toda a nossa matéria de hoje é resumida em algumas palavras. Numa reação de substituição, alguma coisa tem que ser substituída. Quem vai ser substituído? O hidrogênio. Só que esse hidrogênio que sai, ele sempre tem carga positiva, porque quem entra no lugar do hidrogênio é um eletrófilo. Caso você encontre numa cadeia mais de um carbono diferente, primário, secundário e terciário, qual é a ordem de prioridade para fazer a troca? Terciário, secundário e primário, sendo que o carbono primário é o mais difícil de você remover. E como é que eu vou saber se é um orientador orto, par ou meta? Se o primeiro átomo que sai da cadeia aromática for eletronegativo, o orientador é orto e para. Se o primeiro átomo que sai da cadeia aromática for eletropositivo, apenas meta. Ponto final. Se vocês lembrarem dessas informações, vocês fazem miséria na prova do Enem e miséria nesse exercício da apostila. Ponto. Agora encerrei. Tenham um resto de quinta-feira adorável, um bom final de semana, e lembrando que sábado tem simulado. Simulado é importante para vocês treinarem como é que está seu conhecimento aí. Então, se você não fez inscrição, entre em contato com a coordenadora, com o diretor aí, e se inscreva para fazer esse simulado online no sábado. Fechou? Então, uma boa quinta, uma boa semana, vejo vocês lá na quinta-feira. Se alguém tiver alguma dúvidazinha aí, eu fico um tempinho aí para tirar sua dúvida. Fechou? Um abraço e até a quinta.